Bom, como hoje é o nosso último culto de 2025 e a gente tem por hábito, né, nesses momentos de transição, pensar, não sei se vocês fazem isso, pensar o próximo ano, escrever projetos, escrever o que você quer trabalhar, o que você quer fazer no ano que está chegando, né? Eu tenho por hábito fazer isso, até porque as coisas dependem muito de mim naquilo que eu faço, né? No sentido da Viva, no sentido do consultório, e muita gente aqui também é assim, né? Produz o seu próprio trabalho, faz o seu próprio trabalho acontecer. E então eu sempre tenho por hábito pensar o que eu quero construir, assim. Eu gosto de uma ideia que eu aprendi há um tempo atrás, que me ensinou o seguinte: eu posso construir um objetivo, mas eu posso pensar no objetivo de duas formas, como uma flecha que sai do ponto A e chega no ponto B, ou como uma borboleta, que ela sai do ponto A e vai até o ponto B, mas às vezes tem no meio do caminho uma água, tem no meio do caminho uma flor, tem no meio do caminho uma natureza, tem no meio do caminho um monte de coisa que ela vai pousando ali. Ela vai chegar lá, mas ela pode ir de duas maneiras, né? Então eu penso dessa maneira, eu construo metas para mim, objetivos próprios para mim, mas eu vou construindo o meu caminho como essa borboleta. Às vezes, de repente, no meio do processo, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto antes, falo, isso aqui parece interessante, eu vou ficar por aqui um tempo, eu vou pousar aqui um tempo, eu vou parar aqui um tempo, eu vou para cá um tempo, né? E pensando nisso tudo, como que a gente vai construir nossa vida, eu lembrei de uma passagem em que Jesus usa um termo muito importante, que está em Marcos, capítulo 8, verso 36, e é só um versículo que eu vou ler. Jesus diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que adianta ao homem, à mulher, à pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente lê esse texto aqui no mundo evangélico, no mundo católico, no mundo religioso de maneira geral, sempre pensando nas pessoas que estão fora da igreja. O que adianta esse parente ganhar muita riqueza e ir parar no inferno? O que adianta esse político ter tanto poder e perder a alma dele no final da vida? O que adianta essa pessoa viver a vida desse jeito e no final da vida morrer e parar no inferno? Então a gente sempre pensa que perder a alma, no final das contas, é parar no inferno, né? E a grande questão é que o que está por trás dessas perspectivas que a gente tem, né? De uma pessoa que não frequenta o mesmo lugar que a gente, não acredita no mesmo Deus, vai ganhando o mundo e perder a alma é no final da vida parar no inferno ou não ser salvo, alguma coisa nesse sentido, né? Qual é o problema dessa perspectiva e dessa leitura desse texto? É que as palavras de Jesus, se você olhar o quadro, né, ela não está sendo direcionada a pagãos, não está sendo direcionada a romanos, não está sendo direcionada aos gentios que adoravam outros deuses. Jesus está falando com os seus discípulos e a multidão que o seguia. Então Jesus está diante dele, discípulos, gente que andava com ele o tempo todo, e a multidão, e para essas pessoas que Jesus direciona as palavras: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ele não está falando com gente alheio a quem era Jesus, ele não está falando com gente alheia ao que era o reino de Deus, ele está falando com os discípulos. E essa é uma coisa importante para a gente, que somos discípulos, que estamos caminhando com Jesus, tentando fazer essa jornada, porque todos nós temos o mundo a ganhar. Todos nós aqui, sem exceção, estamos ganhando o mundo de alguma maneira, pensando na vida de alguma maneira. A gente pensa que o Elon Musk está nessa vida para ganhar o mundo. A gente pensa, por exemplo, que o Jeff Bezos, que o Bill Gates, o Putin, o Trump, Lula, Bolsonaro. E aí você vai pensando nos ricos, nos poderosos, gente que está ganhando o mundo. Mas, invariavelmente, todos nós aqui também estamos nessa vida ganhando o mundo, trabalhando para ganhar o mundo. E essa é uma questão desafiadora para a gente, porque, invariavelmente, uma pessoa que deseja viver acima da mediocridade, acima de uma vida indiferente,
vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que se esforçar para ganhar o mundo, para construir um tipo de vida que lhe faça mais sentido. O que eu quero dizer é que todos nós aqui, sem exceção, temos um mundo a ganhar. E de que mundo Jesus está falando? De que adianta o homem ganhar um mundo? Que mundo é esse? A gente pode pensar no mundo como a criação, é um sentido de mundo para a Bíblia. Do Senhor a terra, o mundo e os que nele habitam, está falando da criação, Salmo 24. Quando a gente fala do mundo como sociedade humana, Deus amou o mundo, ele está falando das pessoas, né? E a gente também pode pensar no mundo como um sistema. Não ameis o mundo nem o que nele há. A Bíblia usa essa expressão, né? Então o mundo aí é o sistema, os valores do mundo, né? Então a gente está falando do que adianta ganhar esse mundo todo aí e perder a alma. A grande questão é que alma que a gente está perdendo, né? E alma pra gente é uma coisa muito engraçada, diferente do que era para Jesus. Alma pra gente é uma dimensão imaterial que a gente não toca, que a gente não vê. A gente fala, é uma alma penada, sei lá o que é isso. O ser humano morre, a alma vai para Deus. A alma pra gente é essa coisa meio mística, invisível, o que para muita gente vai para o céu depois da morte. O que vai para o céu? O que volta para Deus? A alma, né? Só que essa não é uma mentalidade bíblica. Não é isso que Jesus pensava quando ele pensava em salvação, por exemplo, né? Quem inventou esse negócio foram os gregos. Foi a filosofia grega, foi Platão, na verdade, que disse o seguinte: o ser humano está aprisionado no corpo. E esse corpo material aqui é uma prisão da alma. E o que vive, o que tem pujança, o que tem vitalidade é a alma. A gente vive, na verdade, no mundo sensível, no mundo das coisas concretas, mas existe uma alma que busca o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo intangível, imaterial, né? Então, essa é a mentalidade de Platão. E os cristãos, lendo Platão, vão dizer o seguinte, tá vendo? Platão estava certo, cristianizaram Platão e disseram o seguinte, que a nossa alma é que volta para Deus depois da morte. Só que, para Jesus, como ele era um judeu, que tinha uma mentalidade bem diferente da de Platão, uma mentalidade que a gente chama de hebraísta, isso é uma mentalidade com construções da realidade muito concreta, o ser humano é um ser humano integral, inteiro, completo, holístico, né, como a gente fala. Então, quando a gente fala de alma na Bíblia, nós estamos falando da totalidade do que somos. Alma é aquilo que somos. O ser humano é uma alma vivente, ele é uma garganta que respira, ele é um ser vivo. Alma não é uma parte da gente. A alma, para a Bíblia, é o que nós somos. Por isso que para a Bíblia os animais são nefesh hayah, o ser humano também. Nós somos um ser vivo, completo, inteiro. Então, é verdade que a gente pode, nessa vida, perder a nossa alma no sentido da nossa alienação absoluta de Deus. Mas é verdade também que todos nós podemos perder a nossa alma enquanto a gente vive. Eu acho que é disso que Jesus estava falando. Quando Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele não está falando depois da morte. Porque, sinceramente, o depois da morte não me interessa. Porque o depois da morte eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que acontece. Ah, mas Herbert, você não é cristão, não tem uma teologia? Eu tenho uma esperança, uma indicação, eu tenho aquilo que Jesus falou, mas eu, sinceramente, nunca bati um papo que foi alguém depois da morte, falou, então, tu pega a rua direita, aí tem uma escadaria assim à esquerda, aí tu vai parar em... A gente não sabe. A verdade é essa, a verdade é que a morte pra gente é um mistério, uma angústia, um sofrimento, a gente não sabe o que acontece ali, né? Nós temos uma fé que diz pra gente que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Fora isso, a gente não tem absolutamente nada. Então, nesse sentido, o cristão acredita em coisas que não podem ser provadas. E essa é uma coisa que muita gente da teologia, que adora tentar dar cientificidade para a fé, vai entrar em angústia, porque não dá para explicar tudo, não dá para provar tudo. Você tem que assumir uma posição, uma postura humilde de dizer, isso aqui não tem prova. Isso aqui é uma crença mesmo. Ah, mas sua vida é baseada em crença? Não só essa. A vida de todo mundo é baseada em crença. Nós temos crenças que não... Ninguém vive a vida de maneira estritamente científica. Ninguém vive.
Só perguntar, por que você ama quem ama? Por que você se apaixona por quem se apaixona? Por quê? Bom, a gente gosta, a gente se apaixona, a gente gosta de coisas, uma música nos toca de uma maneira diferente, um filme, e isso tá para além da dimensão puramente material, física. É físico porque nós somos humanos, mas não existe, digamos assim, uma explicação que dê para normatizar a vida de uma pessoa a partir disso, né? Então, já que dá pra gente perder a alma, ser roubado, né, viver sem alma, eu fiquei pensando, o que que pode roubar nossa alma hoje? O que que pode roubar nossa alma hoje? O que que pode fazer a gente perder a nossa alma? Eu já expliquei que Jesus não está falando de ir para o céu. Jesus está falando para os discípulos dele que estão diante dele, dizendo o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Bom, eu vou usar uma expressão que você vai dizer assim, Herbert, o que significa isso? Que expressão difícil, né? Que é mimetismo. Vocês já ouviram falar de mimetismo? Mimetização? Já? Na biologia, o mimetismo é aquele processo em que a natureza, os animais, as plantas, eles vão reproduzindo o comportamento do ambiente para se proteger, né? Então eles mimetizam. Acho que talvez o conceito mais concreto que a gente conhece é do camaleão, que ele vai mimetizando o ambiente para se proteger, né? Então, a grosso modo, eu trago esse conceito de um autor chamado René Girard, que ele diz o seguinte, que todo ser humano, ele deseja, tem desejos. E aí você pergunta para o ser humano, o que que você realmente quer? O que que você realmente deseja? E ele vai dizer, eu não sei. Eu não sei porque tudo que eu imaginava que era o meu objeto de desejo, assim que eu possuo, ele deixa de ser. Você quer muito uma coisa, de repente você conquista e você fala, era isso. Tudo que eu imaginava é isso. Quando eu era criança, tinha um carrinho que estava cambalhota, e eu ia no Carrefour com meu pai e falava assim, pai, eu quero muito esse carrinho. Eu fiquei insistindo, 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 até que no Natal, meu pai falou, tá bom, a gente vai lá no Carrefour, vou comprar o carrinho para você, que era um carrinho muito caro. Meu pai foi lá, comprou o carrinho, me deu de presente. Botei pilha, andei, 2 horas, sabe o que aconteceu? Cansei, nunca mais mexi naquele carrinho. Tá na casa da minha mãe até hoje, como memória dessa história. Então, o que que acontece? Eu desejo alguma coisa que eu não sei bem o que é. O problema é que esse objeto de desejo nunca se realiza na nossa vida. E aí o René Girard, ele diz uma coisa, ele diz que o ser humano é um ser desejante sem objeto. Isso é, eu não sei qual é o pote de ouro no final do arco-íris que vai me trazer a satisfação e a alegria que eu penso para essa vida. O que que eu faço? E aí que está o pulo do gato. Saber que a gente deseja e não sabe bem o que deseja é mole. Mas o René Girard diz uma coisa. Eu olho para outra pessoa. E a outra pessoa parece feliz, satisfeita e plena na vida dela. E eu vejo que ela parece ter encontrado o objeto de satisfação da vida dela. Eu olho nas redes sociais, olho no YouTube, essa pessoa parece muito mais rica, mais bem sucedida, mais bem realizada, com a família melhor do que a minha, com muito mais dinheiro, com muito mais realização. Então eu digo dentro do meu coração, diz o René Girard, eu não sei o que eu desejo, mas parece que fulano achou o que é esse negócio que vai me trazer satisfação de vida. Já que eu não sei o que é que eu desejo, então eu começo a desejar o desejo do outro. Eu começo a desejar o que o outro está desejando. E aí o René Girard diz uma coisa que ele diz, a gente mimetiza o desejo do outro. Isso é, os seres humanos copiam os desejos uns dos outros. Então a gente vive num mundo de rede social, num mundo de comparação, de inveja e de ciúmes, em que eu estou o tempo todo reproduzindo o desejo de uma pessoa que parece ter desejado e ela conquistou, e ela realizou, e ela se sente plena e satisfeita, e eu digo, então eu tenho que fazer isso. É um conceito importante, interessante, só que viver de desejos miméticos produz uma sociedade frustrada,
produz uma sociedade fake e produz uma sociedade sem vida de verdade. Todo mundo se parece, todo mundo gosta das mesmas coisas e todo mundo pensa as mesmas coisas. É uma sociedade de miméticos. E esse efeito, né, ele alimenta o capitalismo de forma... Óbvio, porque o sistema capitalista se move a partir disso. Ele vai perguntar, e ele cria desejo e ele capta desejo. Ele percebe, tem uma tendência aqui, então vou vender. Por exemplo, ser evangélico hoje, cara, quando eu me converti, assim, eu sei que tem gente que é cristã há muito mais tempo que eu aqui, mas quando eu me converti, só tinha eu de evangélico na minha sala, na minha escola, só tinha eu, não tinha outro. Aí depois um outro se converteu, virou pastor também, e eu era chamado de pastor na minha sala. O pessoal falava assim, porque eu era evangélico, e qualquer evangélico era meio que, era assim que era tratado. Né, Dante? É? Então era assim que era tratado. Hoje, ser evangélico, você falar que acredita em Deus, é um valor, é uma virtude. A pessoa se conecta a você porque fala assim, pelo menos essa pessoa acredita em Deus, como se isso fosse garantia de alguma coisa, mas é nisso que se acredita. Por quê? Foi se criando essa realidade mimética em que todo mundo vai reproduzindo o comportamento de todo mundo. E no final das contas, todo mundo fica igual. E aí o que acontece com uma vida mimetizada? Bom, em primeiro lugar, gente mimetizada perde o seu próprio caminho. Se tem uma coisa que eu acho que é muito importante na vida, para mim, pelo menos, é a autenticidade. É você ter coragem de viver uma vida autêntica. Essa, para mim, é uma palavra importante. Ter coragem de viver uma vida autêntica. Quando a gente olha para essa história aqui de Jesus, o que está acontecendo? Pedro havia acabado de reconhecer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma grande revelação. Logo em seguida, Jesus se volta para Pedro e o repreende porque Pedro estava dizendo: Senhor, que história é essa que tu vai morrer? Porque Jesus fala, agora, já que você entendeu isso, eu tenho que morrer, ser preso, crucificado. E Pedro começa, você tá maluco? Falando para Jesus, você tá doido? Que história é essa de morrer? Na cabeça de Pedro, Jesus ia trazer o reino de Deus na história, ali naquele momento. Só que Jesus, ao invés de talvez aceitar essa história de Pedro, né? Jesus não aceita esses padrões miméticos e essa imposição de uma imagem sobre ele. A imagem do Messias era de um político poderoso, messiânico, ungido, que ia trazer o reino para a história. Só que Jesus sabe quem ele é. E Pedro tenta colar nele uma máscara, uma roupa, uma imagem, e Jesus fala, opa, aqui não. Você tá doido. Eu sei para onde eu tô indo. O meu caminho é esse aqui. Eu vou parar nessa cruz aí, eu vou morrer, porque não dá. O sistema de mundo não suporta isso aqui, dá sobrecarga. E Pedro quer que ele cumpra o ritual que Pedro tinha na cabeça para Jesus. Assim como Judas Iscariotes, assim como os discípulos, assim como todo mundo, assim como a mãe de Jesus. É engraçado porque as pessoas hoje falam de família, como se família fosse um objeto idealizado, né? Não, nós cristãos somos a favor da família tradicional. Cara, se você lê Jesus, Jesus rompe os ritos familiares o tempo todo. Ele coloca limites para a família dele. Quando a mãe de Jesus e os irmãos aparecem lá para falar, esse menino tá doido, começam a achar que ele estava maluco, ele estava lunático. E Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Esses são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso, para o tempo de Jesus, se para hoje daria todo o problema do mundo, no tempo de Jesus, meu irmão, isso era o fim da unidade mais básica e poderosa que existia naquela época. Jesus era uma pessoa que a gente fala dele, a gente prega sobre ele, a gente conversa sobre ele, mas não devia ser mole andar com Jesus, não. A autenticidade dele feria as pessoas, atingia profundamente as pessoas. Porque quando você pensava assim, cheguei lá, captei Jesus, ele escapa. Você fala, cheguei, entendi ele. Opa, ainda não. E eu acho que essa é a grande beleza do Evangelho, por isso que, para mim, Jesus é essa pessoa
que não aceita esses padrões miméticos porque ele sabia muito bem para onde ia e qual era o seu caminho. Quem mimetiza está sempre submetido ao caminho e à vida de uma outra pessoa, o tempo todo. O rei Salomão, em Provérbios 16:32, diz assim: melhor é quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. Melhor é quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. O Stephen Covey, que é um autor, conferencista muito famoso, ele tem uma frase que eu gravei na minha cabeça, mas eu vou ler ela exatamente como ele diz. Muitas pessoas fazem sacrifícios extremos para subir a escada do sucesso. E quando chegam ao topo, descobrem que a escada estava encostada na parede errada. Trabalhou, conquistou. Chegou lá, chegou no topo, fala, botei na parede errada. Mimetismo é bom em um único momento da vida, para as crianças. Porque elas precisam ter contorno dos adultos para dizer isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso não deve fazer, isso deve fazer, tal. Para adultos, não deveria ser assim. Só que não é só imposto, é autoimposto também. A gente se autoimpõe mimetizações. E aí as pessoas vivem num ciclo de desejo, o desejo é sempre idealizado, consumo, frustração, tédio. Muita gente pensa que está ansioso, angustiado, porque é um distúrbio hormonal errado, falta tal hormônio, falta isso, falta aquilo. O ser humano, ele não é um ser meramente biológico. Ele é um ser que lida com a realidade a partir do seu próprio mundo interno, do seu pensamento. E isso pra gente é importante entender porque o que muitas das vezes nos causa tédio é construir uma vida que não é nossa. E eu vou lutando pelo aquilo, vivendo aquilo. Por isso que a nossa sociedade mimética é uma sociedade cansada e insatisfeita. Essa é a marca do nosso tempo. Você conversa com as pessoas, elas vão dizer, eu estou cansado e insatisfeito. Trabalha, constrói, vive, faz tudo, e no final do dia diz, caramba, eu estou insatisfeito. Porque o mimetismo ele apaga a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa autenticidade. E essa é uma das coisas desafiadoras da vida. Perder a alma é perder o nosso próprio caminho de vida. E aí, indo um pouco mais fundo nisso, gente mimetizada vive se comparando o tempo todo. Pensa na realidade. Eu estou sem meu celular ali, ele está gravando, mas hoje tudo, absolutamente tudo é avaliado. Você sai da consulta médica, você recebe uma mensagem dizendo, avalie a nossa consulta. Você pega um Uber e ele vai dizer, avalie a sua corrida. Você vai numa cafeteria e no Google tem a avaliação daquela cafeteria. Você vai na igreja, lá na nossa igreja tem no Google lá a avaliação da igreja. Você vai no restaurante e tem a avaliação do restaurante. Na nossa sociedade, tudo está na prateleira para ser avaliado. Absolutamente tudo. E aí a grande questão é o que eu faço quando não gosto de alguém ou de alguma coisa? Na nossa sociedade a gente avalia mal, se der a gente cancela, né? A expressão que a gente usa. Então isso faz com que a gente esteja se comparando o tempo todo e a gente tem cada vez mais recursos tecnológicos para isso. Um celular na mão você avalia qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu me lembro de uma série, acho que muita gente viu aqui, Black Mirror, né, que tem uns episódios que a pessoa vai perdendo reputação, status quando ela é mal avaliada e ela não consegue mais fazer nada, não consegue pegar um ônibus, não consegue nada, a vida dela acaba, né? Uma coisa da angústia aquela série, né? Porque tu vê uma realidade pequena aqui elevada à última potência, né? Então fica uma coisa angustiante. Então, por causa disso, dessa avaliação constante, a gente vai sendo e se comparando o tempo todo e com essa comparação excessiva e com esse desejo narcísico de ser perfeito, de ser uma pessoa completa, uma pessoa incrível para todo mundo,
Isso gera uma baixa tolerância a erro e frustração. Então a gente não suporta errar. Ah, eu errei, eu falei, meu Deus, que coisa terrível, acabou a vida, os céus, a terra, a pessoa sofre, morre, chora, toma remédio até não aguentar mais. Por quê? Porque a gente acha que o mínimo da vida é perfeição. Que vida desgraçada é essa que o mínimo é perfeição? A gente não tolera erro e fracasso, como se já cheguei aqui, agora eu tenho 30 anos de idade, 40, 50, seja o que for, agora eu entendi a vida. Como se a vida acabasse ali e a gente chegasse num platô em que a gente tivesse perfeito e que nada na gente pudesse dar errado. Então, a culpa em não ser a mãe perfeita, o pai perfeito, o aluno perfeito, o filho perfeito, a culpa de não ter 1 milhão na conta com 30 reais, a culpa de não ter uma casa própria. E aí vai sendo uma série de lógicas que eu vou construindo de um tipo de vida que muitas das vezes não cabe, que não funciona, que não é assim, sabe? A matemática da vida tem que ser assim, né? Então a falta de resiliência produz em pessoas incapacitadas para viver a própria vida, de construir a própria história. E por quê? Porque a busca por essa perfeição mimética, comparativa, destrói a alma de uma pessoa. Acaba com a vida de uma pessoa. Nós somos uma sociedade altamente superegóica, que está todo mundo buscando a perfeição, o ideal de perfeição. E essa sociedade em que a gente vai buscando o ideal de alguma coisa adoece todo mundo. Porque, no fundo, o que a gente vê são pessoas dizendo: meu Deus, a minha vida é um fracasso. A pessoa não tem compreensão, noção de progresso, de uma história que está sendo construída. Ela pensa: eu sou um fracasso. A identidade dela está associada a um erro, ou ainda não ter chegado lá, então ela toda se vê como um fracasso. Então a busca pela perfeição e pela comparação e para que todo mundo nos admire, isso é profundamente narcísico, tem tirado a nossa alma. E para terminar, a gente mimetizado, a gente que vive a vida mimetizando a vida dos outros, teme morrer sem ter vivido. Teme morrer sem ter vivido. É aquele medo constante de morrer na praia, de não chegar a ser quem eu deveria ser, medo de não ter conquistado o que eu deveria ter conquistado, medo de ter feito a escolha errada, medo. E aí eu lembrei de uma música que eu e a Lidiane a gente gosta muito, que a gente ouvia muito, que é uma música em espanhol, e eu não vou tentar falar o espanhol aqui, mas em português chama Medo. E eu vi essa música, a gente ouviu com Lenine, né, a primeira vez. E a letra diz assim: tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo de morrer sem ter vivido tira de nós a coragem de viver sem ter morrido. E aí há um monte de gente achando assim: a minha vida acabou aqui. Minha história acabou aqui. Porque a gente está buscando lugares ideais. E cada vez mais eu acabei na minha vida com essas idealizações de um lugar. Eu já tive idealização de que, porque na adolescência lia pregadores famosos, achava que eu seria um grande pregador famoso. E aí eu fui vendo como é que essa lógica religiosa se estabelece. Quando eu estava na Metodista, tinha grandes eventos, muita gente pregava, acabava aquilo ali, às vezes ia para um quarto de hotel, às vezes ia para um lugar, ficava sozinho e falava: o que é isso que está acontecendo? Eu subo aqui, prego, tem um monte de gente, uma estrutura às vezes incrível, e acabou, eu estou dentro de um quarto sozinho. Eu falava: cara, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Não faz sentido essa vida. É bonito para quem vê, as pessoas te admiram, mas não serve para nada, isso não é vida de verdade. É como você viver se alimentando, tirando foto assim,
de comidas belíssimas que não nutrem nada. É uma vida falsa, um fake. E eu percebendo aonde aquilo ia dar, dentro de mim pelo menos, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim não. Tô fora disso. Tô fora. E eu sempre fui percebendo que o medo, às vezes, tira de nós a coragem. Toda a coragem. Toda a coragem de escolher uma vida que faça sentido e que me coloque diante da minha própria potência de vida. De eu me sentir corajoso, potente, vivo, animado. E eu não gosto desse lugar. Então, eu acho que na minha história, nesses 15 anos, por exemplo, de pastor, eu sempre tive lugares relativamente tranquilos, bons, privilegiados, inclusive, né? Fui, na época da igreja metodista, o pastor mais jovem que o bispo Paulo Lockman, na época, que era o bispo da igreja, resolveu me colocar como pastor da Federação de Jovens, que eu nem podia. Ele abriu uma concessão, porque eu tinha que ser presbítero da igreja, eu não era presbítero, e ele me colocou naquela função. E aí eu ia para um monte de evento, dava aula. Eu lembro de uma vez, achei incrível aquilo. Fui dar aula lá no Paraná, peguei um avião, achei, nossa, que legal. E acabava aquilo, eu ficava sozinho, ou era uma coisa que não me preenchia. Eu falava, cara, que coisa estranha isso aqui. É uma vida estética. Depois eu saí, fui para uma outra igreja em Niterói, grande, e eu também falava, cara, isso aqui não me preenche. É uma coisa estética, né? Então, acho que quando a gente pensa no Evangelho, e se a gente tiver coragem de pensar no Evangelho na nossa vida, a gente pode chegar à conclusão de que a vida no Evangelho tem que ser uma vida autêntica, de verdade. Não uma vida fake, não uma vida produzida de máscaras. E aí eu pensei, bom, se a gente está mimetizando a vida, a gente está perdendo a alma sempre. Não tem como mimetizar a vida e não perder a alma. A grande questão é se você hoje consegue olhar diante do espelho da sua imagem e conseguir se enxergar ainda. Não ver uma imagem fake de você mesmo. Não ver talvez está construindo uma história que agrade todo mundo, menos a sua mesma. Eu tenho a impressão de que às vezes as pessoas falam assim, a religião faz isso. Eu não acho que é religião. A religião pode ser um instrumento, mas a gente escolhe para se proteger. A gente escolhe isso para se defender. A gente escolhe certas coisas para se manter bem com todo mundo, sabe? Então, eu penso que viver uma vida autêntica é a melhor coisa que a gente pode fazer. E o Evangelho produz gente autêntica, gente corajosa, gente de verdade. Não gente idealizada, gente santarrona, gente com uma história que todo mundo diga assim, nossa, que história linda, ilibada, bonita. Não. Gente de verdade. A grande pergunta é essa, se você, em Cristo, consegue ser uma pessoa que vive uma vida de verdade, autêntica, né? Ou será que você vive num ciclo de expectativa, frustração, euforia, tristeza, porque ainda não chegou a ser quem deveria ser? Como se tivesse um final, um grande finale, uma história lindíssima da sua vida. E para nós que estamos em Cristo, a coisa mais bonita é que a gente vai permanecer nele para sempre, na vida e na morte, e na ressurreição. Então, eu não estou dizendo para você assim, a vida é só isso, banal. Eu ouvi o Leonardo Boff dizendo uma coisa, uma expressão que eu achei interessante. Ele falou assim, eu sou um esperançoso cético. Eu falei, gostei disso. Uma esperança cética. Você não fica idealizando mais as coisas, mas tu tem esperança, tu gosta de algumas coisas, tu se envolve com algumas coisas, né? Então, é viver com esse sentimento de estar aquém. Como é que a gente pode lidar com isso, né? Com essa coisa que é correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. O grande problema do nosso desejo sem objeto
é que a gente vai tentar mimetizar a vida de um monte de gente. Não vai chegar em lugar nenhum. Nesse sentido, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é dizer, o único objeto de satisfação em que eu posso colocar e confiar o meu coração é Deus. Nele eu confio. Sabe essas expressões da Bíblia? Nele eu confio, nele o meu coração está numa rocha segura. Deus é isso. E quando eu encontro isso só em Deus, eu entendo que a humanidade toda está mimetizando. Está só tentando olhar e nesse olhar espelhado de tentar saber quem é o outro, de eu tentar cumprir o rito, a gente vai se perdendo da gente. E vida com Deus é vida autêntica. Por isso que a gente pode olhar para Jesus e falar assim, ele viveu sem mimetizar, sem reproduzir o desejo de vazio de construir uma vida para o outro. Ele viveu para a glória de Deus e ele viveu como Jesus, o Cristo. Mas ele só podia ser Jesus. João Batista manda um monte de discípulo perguntar, você é mesmo o Cristo que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? Jesus responde, vê aí o que está acontecendo. É isso. E não dá a resposta. Pilatos fala assim, ô camarada, olha só, eu poderia te tirar desse lugar. Se você quiser, eu posso te dar uma ajuda aqui, eu sei que você não fez nada disso, eu te tiro desse lugar. A resposta que Jesus dá para Pilatos, para mim, é maravilhosa. O que ele fala? Você não tem poder nenhum sobre mim. O cara estava preso, tomou chicotada. Você não tem poder nenhum sobre mim. Para outro, ele faz um simples silêncio. Jesus é esse camarada pancadaria, assim. Hard, difícil. Mas uma autenticidade das mais belas e absolutas. E por quê? Porque para ser o Cristo ele tem que ser isso mesmo. A gente foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. E nada menos do que isso. Tudo que demove o ser humano dessa dignidade fundamental, eu sou imagem e semelhança de Deus, na minha vida, eu tenho que dizer, não serve. Os títulos, os erros, acertos, fracassos, a beleza da vida, tudo isso é por enquanto. O que deve permanecer na nossa vida é essa identidade constante de que eu sei que eu sou radicalmente amado por esse Deus, independente do que aconteça. E essa é a única forma da gente encontrar felicidade e satisfação em Deus e na vida. Porque eu não estou mais rivalizando para me tornar em alguma coisa. Essa identidade é suficiente para me definir. E a partir disso, eu me construo. Eu construo a minha vida, eu construo a minha história, eu construo as coisas que eu sei que eu tenho que construir. Porque essa identidade é suficiente para mim. Então que Deus nos ajude nessa caminhada de construir vida autêntica e não vida mimética. Porque isso não é fácil. Custa muito. É muito desafiador, é muito difícil, mas o Evangelho é um caminho de autenticidade das mais absolutas. Quem não entende isso, perde tanto o Evangelho como a si mesmo. Por isso que o caminho de Jesus é um caminho de ou você segue esse caminho de cruz aqui, que ele está prometendo, ou você vai se perder. A gente não se perde porque o mundo, porque o diabo, porque o pecado. A gente se perde quando a gente se perde de Deus e de nós mesmos. Fora isso, a gente está bem encontrado na vida e nós mesmos, né? Então que Deus nos ajude nessa jornada, nessa história, nessa reflexão que eu trouxe aqui hoje, nessa manhã, e que Ele nos faça ser pessoas com uma vida bonita, autêntica, de verdade. Amém. Vamos orar? Jesus Cristo, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor, de alguma maneira, dessa reflexão que eu trouxe, fale conosco, Pai. A gente está
as portas de um novo ano, um ano que provavelmente vai ser muito desafiador, de eleições, um ano que tem muita coisa. O que eu quero orar, pedir ao Senhor que nos dê a graça, a sabedoria, a fé, a coragem suficiente para viver essa vida bonita, expansiva, criativa, potente, essa vida dinâmica que somente o Teu Espírito pode produzir na gente e a gente com a coragem de ser também, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Amém.